Olá pessoal, eu me chamo Igor Carvalho Chaves e sou integrante do Programa de Educação Tutorial PET Odontologia da Universidade Federal do Ceará. E hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Avaliação do Potencial Cicatrizante do Colágeno Extraído da Pele de Tilápia do Nilo em Úlcera Traumática de Mucosa Jugal em Ratos. Bom, a apresentação foi didaticamente dividida em introdução, metodologia, resultados de discussão, considerações finais e referências. Bem, gente, então inicialmente faz-se necessário que nós possamos compreender o conceito e o impacto das úlceras orais, as quais se caracterizam como sendo as lesões mais prevalentes em mucosa oral, podendo estar associadas a diversas etiologias, como traumas sucessivos, doenças infecciosas, doenças imunologicamente mediadas, bem como também processos reativos. Mas o fato é que o aparecimento dessas lesões interfere diretamente na qualidade de vida do paciente. Então, nos atendo mais às úlceras traumáticas, que são alvo do desenvolvimento do presente trabalho, pode-se perceber que, clinicamente, essas lesões se apresentam isoladas, né, únicas, com tamanhos e formas variáveis, apresentando a pseudomembrana branco-acinzentada ou branco-amarelada, também tendo um halo eritematoso persistente, como bem apresentado nas imagens. Além disso, elas se apresentam normalmente em borda lateral de língua, lábio, gengiva, mucosa jugal e até mesmo no palato duro, comumente associada a um fator traumático, a um agente traumático. Pode ser um aparelho ortodôntico, uma borda de prótese, a borda de uma restauração que não teve um acabamento tão bem definido. Então, no tratamento dessas lesões, né, os tratamentos propostos para essas condições, buscam mais contornar o desconforto causado pelo surgimento das úlceras traumáticas, tentando justamente devolver ao paciente a função mastigatória. Farmacologicamente, nós temos a utilização de analgésicos, antissépticos, antibióticos locais e até mesmo de corticosteroides, que são amplamente utilizados através de aplicações tópicas em formato de hora base. No entanto, não há um consenso acerca da eficácia desses protocolos utilizados no tratamento das úlceras traumáticas em mucosa, sendo muitos desses agentes não devidamente avaliados e utilizados de forma empírica. Então, a partir dessa prerrogativa, os estudos baseados em pesquisas que utilizam tecidos de origem animal têm crescido exponencialmente nos últimos anos, havendo um destaque para a pele de tilápia do Nilo, que apresenta bom potencial biológico, além de boas propriedades físicas, boa aderência ao leito da ferida e que influencia positivamente no processo cicatricial. No entanto, na literatura ainda não existem estudos que avaliem o potencial de cicatrização desse material em úlceras traumáticas de mucosa oral. Sendo assim, esse estudo busca justamente evidenciar os seus mecanismos individuais de ação, além de investigar o seu potencial cicatrizante em úlceras mucosas. Esse estudo ele se caracteriza como um estudo experimental em vivo e, como tal, teve seus procedimentos aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais, a CEUA, da Universidade Federal do Ceará, com base nos princípios da National Center for the Replacement and Reduction of Animals in Research, sendo os procedimentos realizados no Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFC, bem como também no Laboratório de Patologia Bucal da referida universidade. Então, o colágeno da pele de tilápia ele é obtido em sua forma liofilizada, sendo ele incorporado a uma base composta por gelatina, pectina e carboximetilcelulose de sódio, então adicionados a uma plastibase composta por polietileno e óleo mineral, na concentração de 1%, sendo assim obtida a formulação em hora base. Os grupos experimentais eles são compostos por ratos Wistar machos, com idades de 2 a 3 meses, pesando de 180 a 200 gramas, os quais são mantidos no biotério de experimentação do DFF da UFC, abrigados a 24 graus Celsius em um ciclo luz escuro de 12 horas e com acesso irrestrito à água e à alimentação. Os ratos eles são divididos aleatoriamente em 3 grupos, um grupo controle negativo, G1, tratado com hora base sem colágeno, um grupo controle positivo, G2, tratado com triancinolona acetonida, que é o Oncilon A, em hora base, e um grupo teste G3, tratado com colágeno a 1% em hora base, sendo necessária a utilização de 240 animais para o ciclo experimental completo. Os materiais escolhidos eles passarão por análises fotográficas, histológicas, análise qualitativa e quantitativa de colágeno através de coloração de microcílios RED, imunohistoquímica
e também, além disso, ensaios de mieloperoxidase e N-acetil-beta-D-glicosamidase, que é o NAG, sendo os materiais armazenados em formol 10% e freezer a menos 80 graus Celsius. Então, os animais são anestesiados com uma solução de xilamina e ketamina, xilazina e ketamina, previamente determinada em suas proporções, e após a asepsia da mucosa é confeccionada a úlcera, por abrasão na região com punch dermatológico circular com dimensões de 8 milímetros de diâmetro e 2 milímetros de profundidade. Essa indução ela se dá no dia 0 e as eutanases ocorrem no dia 1, 5, 10, 15 e 20 por sobredose anestésica intraperitoneal, como bem apresentado no gráfico desse slide. A administração tópica ela é realizada diariamente durante todo o curso temporal do protocolo experimental em quantidades de 1 miligrama de hora base nos 3 grupos, a cada 12 horas por dia, iniciando 1 hora após a indução da úlcera até a eutanásia daquele grupo de ratos. Em seguida, as úlceras elas são excisadas e lavadas. Bom, após essa excisão e lavagem, as úlceras elas são fotografadas a uma distância padronizada e então as imagens elas são transportadas para um software, o ImageJ, onde através de pixels é calculada a área da úlcera. Posteriormente, as amostras elas são armazenadas em formal 10%, analisadas macroscópica e microscopicamente e submetidas a um processamento histológico para coloração com hematoxilina e eosina. Então, as úlceras elas são classificadas microscopicamente através de scores, que variam de 0 a 4 de acordo com a presença ou não de úlcera e a presença ou não, bem como também a qualificação do processo inflamatório. Após essa análise semi-quantitativa, 5 campos de cada lâmina corada com HE são previamente selecionados em áreas próximas à região ulcerada, sendo esses fotografados e importados para o software anteriormente citado, a fim de realizar uma contagem de células, certo? Principalmente neutrófilos polimorfonucleares, células mononucleares, vasos sanguíneos e fibroblastos, sempre no sentido do epitélio para o tecido conjuntivo. Em seguida, as lâminas são coradas por coloração de Picocilius red, a fim de realizar a marcação de colágeno. Essa coloração à luz convencional cora o colágeno com uma coloração avermelhada, então dessa forma você tem uma noção do colágeno em relação à área geral analisada. Depois essa amostra é levada para uma luz polarizada, onde é possível avaliar qualitativamente o colágeno e diferenciar as fibras colágenas tipo 1 das fibras colágenas tipo 3. Então, após essa avaliação, todas essas avaliações anteriormente citadas, são escolhidos os dias para avaliação dos marcadores inflamatórios, possivelmente envolvidos no efeito do colágeno aplicado sobre a lesão, havendo uma classificação de scores que varia de 0 a 3 de acordo com a presença desses marcadores imunohistoquímicos, como TNF-alfa, interleucina 1-beta, FGF e TGF-beta também. E aí, posteriormente, também são realizados ensaios de mieloperoxidase para avaliar o perfil neutrofílico, bem como também um ensaio NAG para avaliação dos macrófagos ativos, sendo eles, respectivamente, observados em leitor de ELISA 450 e 405 nanômetros. Outra avaliação realizada são as dos parâmetros de toxicidade, que são realizados através de uma mensuração da variação de massa corpórea dos animais e dos índices de cada órgão coletado, bem como também através das análises histológicas de parâmetros diversos desses órgãos, que são o fígado, o estômago, os rins e o baço. Por fim, há uma análise estatística, na qual os dados são expressos em forma de média, sendo utilizado um teste de normalidade, além de testes ANOVA 1 e 2-way, e um pós-teste de Bonferroni para avaliar os dados paramétricos. Então, atualmente nós temos resultados parciais acerca dos dados clínicos de variação de massa corpórea dos animais do grupo teste, bem como também foi constatado através da expressão desses dados que na média das áreas das ulcerações induzidas, que é de 12,56 milímetros quadrados, nos 16 ratos do grupo teste, houve uma regressão de aproximadamente 91% no dia 15 do experimento. Além disso, em relação à variação de massa corpórea, os ratos, inicialmente com peso de 180 a 200 miligramas, apresentaram um acréscimo de 49% na sua massa corpórea. Devido ao fato da pesquisa ainda estar em andamento, os resultados são parciais. Então, como considerações finais, nós trazemos que não existe na literatura pesquisas que analisem o potencial de cicatrização do colágeno extraído da pele de tilápia em úlceras traumáticas em mucosa oral. Sendo assim, é necessário um maior aprofundamento nos estudos dos seus mecanismos individuais de ação
além da investigação do seu potencial de cicatrização em úlceras mucosas, que possuem aspectos clínicos, histológicos e biológicos particulares, por vezes bem diferentes das feridas cutâneas. Dessa forma, a pesquisa que é apresentada em seus resultados parciais indica que há uma melhora significativa em úlceras traumáticas orais quando o colágeno da tilápia é utilizado nas lesões. Essas são as nossas referências e muito obrigado, fico aberto às considerações. Foi um prazer.